Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar o workflow Flor de Cerejeira do Lightroom Brasil. O Flor de Cerejeira é o pacote de presets e pincéis do Lightroom Brasil para fotografia de primavera, aquela fotografia com paisagens exuberantes, com flores, com muita vegetação, cores e tudo mais. Se você ainda não conhece os nossos workflows, fica convidado a visitar o nosso site no www.lightroombrasil.com.br. O link para o Flor de Cerejeira Workflow vai estar aí na descrição. Esta foi a foto que eu escolhi para mostrar para vocês. Ela está como saiu da câmera, totalmente redefinida e não foi importada com nenhuma pré-definição nem nenhum ajuste. Então, se olharmos aqui, os painéis do Lightroom vai estar tudo em zero. Aqui na esquerda eu tenho todas as pré-definições do pacote Flor de Cerejeira, como você pode ver aqui. E eu vou começar utilizando uma pré-definição tudo em um chamado Delete. E as pré-definições tudo em um são aquelas pré-definições de um clique, ou seja, você dá um clique e ela faz o ajuste na sua imagem, movendo vários deslizantes e vários painéis ao mesmo tempo, né? Então você pode ver que só essa aplicação aqui, ó, nós já demos aí para a nossa imagem um pouco mais de contraste, um pouco mais de cor, e ela ficou aí um pouco mais puxada para o frio, né? O verde um pouquinho mais puxado para o azulado. E como todos os pacotes, como todos os nossos workflows, nós temos também aquelas pré-definições que mexem apenas painéis específicos, deslizantes específicos ou apenas alguns recursos, de modo que elas podem ser combinadas ou com as pré-definições de base ou com as pré-definições tudo em um, ou até mesmo com ajustes que você feito à mão, e por que não até mesmo outras pré-definições que você tem aí que nem façam parte dos pacotes ou que faça parte de algum outro dos nossos workflows. Então eu vou seguir em frente utilizando um efeito chamado escurecer base e topo. Por que eu vou utilizar esse efeito? Como vocês podem ver aqui, no ajuste que eu fiz, ó, eu perdi um pouco do céu, está vendo? O céu foi clareado e consequentemente eu perdi um pouco da cor dele, ó. Então eu vou recuperar utilizando o escurecer base e topo, que vai escurecer um pouco a base da minha imagem, um pouco o topo da minha imagem, aí dando uma recuperação, e o meio da minha imagem vai ficar como estava. E para melhorar um pouco mais os realces lá do céu, para não clareá-los tanto, eu vou utilizar uma pré-definição de exposição chamada Recuperar Realce 2. Então cliquei aqui, ó, e vê como recuperou o céu, ó. Já trago aqui o antes e depois, ó. Já está bem melhor. E como a imagem deu uma esfriadinha naquela aplicação que eu fiz, né, da pré-definição tudo em um, eu vou utilizar as minhas duas opções de exposição esquentar que eu tenho aqui. Esquentar Realce Zoom e esquentar Sombra Zoom, e vai esquentar aqui, ó, a minha imagem na área das sombras e na área dos realces, né, trazendo ela aí um pouco mais para uma vibe aí um pouco mais quente. Agora que eu fiz os ajustes básicos, os ajustes gerais, eu vou passar para aqueles ajustes mais pontuais feitos com pincel de ajuste localizado. Caso eu tenha mais fotos do mesmo local, com a mesma exposição, na mesma luz, o que eu fiz até aqui eu poderia simplesmente sincronizar com as outras fotos, porque vai funcionar em outras imagens. A partir de agora que eu vou utilizar os pincéis para localizar os meus ajustes onde eu quero, aí eu preciso fazer de foto em foto, porque a localização muda. Então vou pegar aqui o meu pincel, e o primeiro pincel que eu vou utilizar é um pincel do pacote Flor de Cerejeira chamado Aprimorar Verdes. E para que eu vou utilizá-lo? Exatamente para melhorar essas áreas verdes que eu tenho aqui, ó. Então vou passar o meu pincel, né? Como eu sempre costumo dizer, aqui eu estou fazendo um ajuste mais rápido, né? Para que esse vídeo não fique aí muito longo. Mas você pode fazer aí com a sua imagem com mais calma, com mais tranquilidade, principalmente nessas áreas aqui entre as flores. Mas a priori eu vou fazer um pouco mais apressado, um pouco mais veloz, que é só para a gente ter uma ideia aí do resultado. O legal desse aprimorar verde é que vai aumentar ainda mais o contraste entre a área verde aqui, ó, e essa área de cima que não está verde, que tem esta cor mais neutra, com esse toque amarelado quente da luz do sol batendo na montanha. O próximo ajuste que eu vou aplicar vai ser um ajuste de desembaçar, porque eu quero trazer aí mais definição, mais contraste para essa área da imagem que está no segundo plano, para este terreno, a montanha e o céu lá no fundo. Eu quero trazer um pouco mais de definição para eles. Então eu sempre preciso lembrar de clicar em novo, não simplesmente trocar o efeito, caso contrário eu vou trocar o efeito da máscara já aplicada, e vou selecionar aqui
o desembaçar. E agora vou até aumentar o meu pincel um pouco para aplicar ele mais rapidamente ainda e posso aplicá-lo aqui, ó, né? Vou trazê-lo aqui, ó, vou aplicar aqui até na região das flores, porque eu não quero mexer nas flores que estão desfocadas, mas eu vou trazer aqui em cima um pouco mais de detalhe aqui para minha cena. Beleza? Só que este processo acabou escurecendo um pouco mais do que eu gostaria a parte de cima da minha cena. Então entra outro pincel em cena, vou clicar em novo e vou utilizar o pincel adicionar luz, que ele vai trazer um pouco mais de luz para essa minha região aqui de cima, ó. E aí eu vou passar só no céu e vou passar nessa área da montanha que está mais iluminada, porque eu quero trazer aqui, ó, um pouco mais de contraste para essas áreas que estão tocadas pelo sol, né, em relação aí às áreas que não estão, as áreas mais escuras. Feito isto, o último pincel que eu vou aplicar vai ser um pincel para aprimorar os azuis da minha cena. Então vou clicar aqui em novo, vou trocar aqui para o aprimorar azuis, vou aumentar um pouco o tamanho do meu pincel e vou, ó, pintar aqui o meu céu para trazer um pouco mais desse azul do céu aqui, né, em contraposição ali ao amarelo que eu já tenho na montanha. Agora que eu apliquei todos os pincéis que eu queria, eu vou fechar aqui os pincéis e vou fazer alguns ajustes finais. Eu vou aumentar um pouquinho a exposição da minha cena, bem de leve, só para deixar ela um pouco mais clara, né? E vou aumentar aqui um pouquinho o branco, recuperar um pouquinho mais aqui, trazer o branco, né? Só para posicionar melhor aqui no histograma e clarear um pouco as áreas mais claras da minha cena. E para finalizar, eu vou utilizar uma pré-definição de efeito chamada Nitidez 2, que vai aplicar uma nitidez adequada para este tipo de imagem de paisagem. Eu sempre deixo a aplicação de nitidez por último, eu comentei isto num dos vídeos que a gente falou sobre desempenho do Lightroom. O painel de detalhe, o painel que aplica nitidez e aplica redução de ruído no Lightroom, eles são bastante pesados para o processamento do Lightroom. Então eu sempre deixo essas aplicações por último, porque a aplicação do pincel, ela corre aí mais fluida e mais tranquila quando você não tem aí muita nitidez ou muita redução de ruído aplicada. Então, vamos fazer o antes e depois da nossa imagem, ó. Antes, depois e depois. E eu vou colocar aqui lado a lado também. Eu vou fechar as duas barras laterais e vou colocar aqui lado a lado para vocês verem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha servido aí para mostrar o que é possível fazer com o nosso workflow Flor de Cerejeira, que você pode conhecer no nosso site www.lightroombrasil.com.br ou clicando aí direto no link na descrição. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.